Estamos iniciando a nossa quarta aula de Direito Constitucional, ainda falando a respeito do artigo 5º. Artigo 5º com os seus 78 incisos. Um artigo que retrata o espírito da nossa Constituição. O espírito de uma Constituição cidadã que veio para garantir direitos ao cidadão, uma vida com mais dignidade. Vamos agora para o inciso de número 9. O inciso de número 9 fala que é livre a expressão. Poxa, livre expressão de quê? De atividades intelectuais, artísticas, científicas, independentemente de censura ou licença. Bem, porque, entre aspas, fica bem claro, deixou de existir aquela figura sórdida da censura repressora que se livrávamos de alguns males, mas também cerceava a liberdade da arte, da ciência. Por outro lado, também não se pode esquecer que nada impede que os nossos governantes limitem certas situações, como, por exemplo, propaganda de cigarro, propaganda de venda de arma, propaganda ligada ao alcoolismo, evitar com que algum tipo de comercial ou programa venha denegrir a imagem de um grupo ou até mesmo de pessoas, pegar programas e limitar o horário de acordo com o público-alvo, não colocando coisas inadequadas para a criança. Tudo isso faz parte de um grupo de orientações chamado classificação. Então, é livre a liberdade, independentemente de censura ou licença. No entanto, há sim e é colocada em prática a necessidade das suas classificações. Muito bem. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra das pessoas. Vamos pegar ipsiliter, porque aí é muito importante. Vai o texto constitucional e diz com bastante clareza: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. É lógico, aqui na aula de hoje vamos falar várias vezes sobre a questão da dignidade. E isso aí também faz parte da dignidade da pessoa humana, a preservação de sua imagem, a preservação do seu dia a dia, da sua vida privada. Lógico que tudo dentro dos termos da legalidade, da moralidade, tudo dentro daquela ideia de um convívio social saudável, mas a inviolabilidade tem que ser preservada, porque é uma forma de preservar a dignidade da pessoa humana. Em cima disso, o 11º, ou seja, o inciso 11, vai falar algo interessante, ligado à questão domiciliar. Vejamos, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar, olha que interessante. O legislador não usou o verbo de primeira conjugação, entrar. Usou também de primeira conjugação, penetrar, sendo um sentido mais, digamos, severo, mais forte, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Muito bem, esse consentimento do morador será colocado de lado em algumas condições: desastre, prestação de socorro, flagrante delito ou ordem judicial. No entanto, a ordem judicial fica restrita à execução da mesma durante o dia. Agora, cuidado, no flagrante não. O flagrante é atemporal. Pode ser manhã, tarde, noite, madrugada, você está vendo flagrante. Uma violência, um tráfico de drogas, a iminência de um crime, flagrantes. Então, nesse caso, não. Mas, em questão à ordem judicial, a questão é durante o dia. Como o Brasil é um país de dimensões continentais, onde muitas vezes em um local está claro e outro está escuro, colocou-se o dia não relacionado ao Código Civil, mas relacionado mais à questão de claridade. Foi claridade, crepúsculo, amanhecer, aí sim é durante o dia. Lembre disso, ordem judicial durante o dia. Agora tem uma observação: se um oficial de justiça com equipe policial adentra numa residência, por exemplo, 4, 5 da tarde, que ainda
é dia. E lá nos trâmites do processo fica até 9, 10, 11 da noite. Ao anoitecer, o dono da casa não tem o direito de dizer saia, porque a lei... Não, negativo. Entrar. Nesse nosso exemplo, já havia entrado. Seria o caso permanecer. Então, a restrição é apenas para entrar. E se o dono da casa... Lembrando que dono da casa não se entenda como aquele que comprou o imóvel, e sim como aquele que está à frente responsavelmente. Se o dono da casa abdicar, decair desse direito por conta própria, ele pode? É claro que pode, não há problema algum. Se ele disser, não, pode entrar, eu me entrego, eu vou, eu respondo, não tem problema. Agora, de forma compulsória, obrigatória, somente durante o dia. Próximo inciso. Questão também da inviolabilidade de sigilo, desta vez ligada à questão de correspondência. Né? Vai falar até de telegrafia, já obsoleto, mas não tem problema. Se estende a outras situações, como por exemplo, e-mail, também é uma forma de privacidade. No entanto, vai fazer uma ressalva em relação à questão da telefonia. A telefonia poderá sim ter a sua interceptação com ordem judicial. No entanto, para a situação processual ou criminal, fica bem claro. Não se pode pedir a um juiz que faça uma liberação, interceptação telefônica, por exemplo, uma equipe da Polícia Civil ou Federal, não interessa, normalmente são as polícias judiciárias que fazem isso, com o intuito de saber por que fulano de tal não quer pagar a pensão alimentícia. Não. A área civil não entra, tem que ser a área criminal. Fazendo a leitura ipsiliter novamente, para ficar bem claro. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Salvo, ou seja, lógico, com exceção, no último caso, que é a telefônica, por ordem judicial. Lembra, a ordem judicial, não é ordem policial. O namorado da minha amiga é a autoridade máxima, não existe isso não. Tem que ser uma ordem o quê? Judicial. O MP, nosso querido Ministério Público, tem que ser ordem judicial, fica bem claro. Nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer, para fins de quê? Não é para saber se a pessoa namora muito ou namora pouco, gasta muito ou gasta pouco. É para saber alguma coisa ligada à acusação criminal. Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, ok? Vamos do caso aqui ao próximo. Liberdade de profissão. Faremos novamente a leitura e vamos explicar com detalhes. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, ok? No artigo 1 da nossa Constituição, nos princípios, no nosso artigo 1, fala em um dos seus incisos, na questão do incentivo à iniciativa, a iniciativa de trabalho, a iniciativa de profissão. Então fica bem claro a ratificação neste inciso. É livre, você pode trabalhar à vontade, pode fazer o que quiser, você nasceu filho dos nossos queridos recicladores, e agora quer ser um juiz? Pode, não tem problema, é só estudar, prestar concurso, não tem problema algum. Agora, fazendo uma simples exemplificação na área de biologia, que a gente sempre faz, porque é uma área fácil de se entender. Sou hiperconhecedor da hematologia, ou seja, né, eu trabalho muito na área da biologia, a área, por exemplo, de sangue, de tecido, a área óssea, a área do sistema que envolve o corpo humano. Beleza, sou hiperconhecedor de uma aula que é um verdadeiro show. Mas por que eu sou conhecedor disto? Eu posso estar prescrevendo medicamento a alguém? Não, porque eu não tenho a condição de graduado em medicina. Se eu não tenho, eu não posso, porque para exercício de certas profissões é necessária uma qualificação prévia. Se aí for cometido, haverá um delito. Então, lembra disso. Pode fazer qualquer coisa? Pode. Pode trabalhar em qualquer coisa? Pode. No entanto, quando for exigido qualificação, aí não. Tem que ter a qualificação prévia. Vamos ao próximo. Bem, o próximo aqui, no 14º, é bem interessante, porque lembra o inciso 4.
O inciso 4 do artigo 5º fala a questão de que é livre a expressão de pensamento, sendo vedado anonimato. Pode falar o que quiser, pode escrever o que quiser, mas tem que assumir o que falou, tem que assumir o que escreveu e o que fez. No entanto, no 14º, fala algo um pouquinho diferente, porque imagine bem, se todo repórter tivesse que declarar a fonte de suas notícias mais bombásticas, o que eles chamam de furo, a pergunta é: será que as pessoas que dão as informações iriam se expor? Dificilmente. Então, quando é para exercício de profissão, onde prevalece, neste caso, o direito à informação, o direito de quem? Das pessoas como um todo, de uma maneira individual e difusa, coletiva, vai acontecer que o sigilo do informante será preservado. No entanto, não esqueça um detalhe: se eu sou, por exemplo, um repórter, não é somente, por exemplo, um repórter, e vou fazer uma reportagem X, vou entrevistar alguém e vou deixar o nome desse informante em sigilo. No entanto, eu tenho que assinar a minha reportagem. Por qual motivo? Para não ficar uma coisa leviana. Se de repente são informações levianas que venham a difamar ou algo do gênero caluniar alguém, é de duas uma. Ou no processo criminal eu digo quem foi, porque aí sim eu seria obrigado, porque eu não posso retirar o amplo direito de defesa de quem é acusado, ou eu assumo. Então, neste caso sim. Fora isso, não. Um grande político aí ele foi descoberto que ele é o símbolo da moralidade, que ele persegue todo mundo, que ele mostra isso e aquilo, mas está no terceiro casamento, a mulher já teve vários outros homens e ele vive criticando isso e agora ele é o chefão de tudo no mundo. Não tem problema. Se tudo isso é verdade e alguém contou ao repórter e o repórter passou para a mídia, não tem problema. Isso faz parte. Esse repórter vai ser obrigado a falar do informante? Não, não será. No entanto, se for comprovado que tudo isso é leviano, é tentando difamar a imagem ou de um político, ou de qualquer outra autoridade, ou até mesmo de uma pessoa citada com todo carinho e respeito, de pessoa comum, aí não. Aí terá que ser levado adiante até saber quem foi que deu a informação tão esdrúxula ou simplesmente o autor da reportagem assumir. Bem, o 15º. É livre a locomoção em território nacional em tempo de paz. Qualquer pessoa podendo nele, território nacional, entrar dele, sair com seus bens a qualquer momento. Não tem problema. Desde que, logicamente, é amparado por a lei, porque, por exemplo, quem está com um mandato não pode estar saindo, porque, logicamente, tem de cumprir aquela decisão judicial. Quem está sob investigação, quem está com restrição, não pode. Nós sabemos disso, então acho até desnecessário tocar nesse ponto. No entanto, fica claro, é livre, pode ir para um lugar para outro. Você está indo para o trabalho, de repente, sabe da coisa? Eu vou a uma praia, pode ir, eu vou a São Paulo, pode ir, não tem problema, pode ir para onde quiser. É livre a locomoção. Mas é importante, em tempo de paz. Se eu quiser sair do país, eu saio. Eu vou levar meu dinheiro todinho. Eu tenho aqui 20 bilhões de reais. Não tem problema, pode levar, o dinheiro é seu. Tá? Faz tudo direitinho, nos trâmites da lei, vai embora. Eu quero voltar no dia seguinte. Não tem problema. Então pode voltar. Esse ir e vir estar é livre, mas não esqueça, em tempo de paz. Porque em tempo de guerra a coisa muda. Vem aquela restrição de liberdade, a coisa fica mais vigiada, por um motivo maior que a segurança nacional, a segurança de todos. Então acredito que não há dúvidas a respeito. 17º. É plena liberdade de associação. Vamos lá ao 17º, novamente, lendo de maneira integral, para que fique bastante claro. É plena liberdade de associação para fins ilícitos, verdade de caráter paramilitar. Vamos fazer aqui a associação dos matadores de usuários de drogas do bairro. Não pode. Associação dos caloteiros do bairro. É claro que não pode. Bem que tem muitas, né? Associação daqueles que adoram sentar a mão no pé do vidro da mulher ou do marido. Não, também não pode, né? Associação dos cornos até que pode. Tem um bairro bem ali, que até compramos um objeto recentemente, que lá a associação é plena. Mas isso aí é segundo plano, deixa para uma outra aula. Então o que é que acontece? Você pode fazer todo tipo de associação, desde que com fins pacíficos, tá?
E detalhe, não tendo caráter paramilitar. O que é caráter paramilitar? O fardamento, um grito de guerra, treinamento militar, isso aí não pode, é proibido por lei. Próximo. A criação de associações. Aí é importante lembrar porque se uma associação for criada para ir de encontro às vontades governamentais, não necessariamente do governo municipal, estadual, distrital, federal, não necessariamente do governo fulano ou cicrano, mas no sentido lato, se essa associação for criada para ir de encontro, se chocar com as vontades, com os anseios, com a conduta de certos governantes, de certos líderes, eles podendo coibir, proibir, impedir, vão fazer isso com certeza. Por isso que o legislador teve esse cuidado, que a gente vai ler agora bem direitinho. A criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, cuidado. Associação dos vendedores de salgadinho do bairro, beleza, não tem problema. Mas quando eu falar em cooperativa, a coisa muda. Por que ela muda? Porque ela tem fins profissionais, fins laborais, fins de arrecadação. Então envolve a questão de impostos, envolve a questão de INSS, envolve um amplo conceito que quando for cooperativa, aí não. Não é que o governo vai autorizar ou deixar de autorizar, mas terá sim uma fiscalização e é mais do que correto. Independe de autorização, então não vai depender de autorização, mas não esqueça, quando for cooperativa, as regras existem mais profundamente. Sendo proibido, ou seja, vedada a interferência estatal em seu funcionamento. O Estado não pode estar, ei, a associação só vai poder funcionar se for aqui ou acolá. Não, não é assim não. Em tal horário, negativo, ok? Fica bem claro. Por quê? Porque, repetimos, se essa associação for de encontro, não ao encontro, mas de encontro aos anseios de alguns governantes que podem estar usando a linguagem popular pisando na bola, então ele não iria deixar. Então por isso que independe de autorização. Próximo. Ele vai falar agora sobre a questão da suspensão ou até mesmo da extinção de associações. E aí vai ter uma pegadinha. Presta bem atenção que vai ser lido agora. As associações, só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso trânsito em julgado. Então vou imaginar que no concurso para agente penitenciário federal, ou delegado da Polícia Federal, ou INSS, qualquer concurso a nível nacional, regional, estadual, municipal, tem a seguinte pergunta lá no direito constitucional. Pergunta ou afirmação, no caso do CESP é afirmação, você coloca só certo e errado. As associações só poderão ser dissolvidas com ordem judicial transitada em julgado. Se você disser verdadeiro, você errou. Por que você errou? Porque tem uma palavrinha lá, compulsoriamente. Elas só poderão ter suas atividades suspensas ou ser dissolvidas compulsoriamente por decisão judicial. Olha, presta atenção, o que é compulsoriamente? Obrigatoriamente, é contra a vontade. Mas por que aquela pergunta da suposta questão, a resposta estaria errada se você dissesse verdadeiro? Pelo fato que se os associados quiserem extinguir sua associação, não precisa de ordem judicial, porque independe de ordem governamental, judicial, por aí vai. No entanto, se for compulsoriamente alguém obrigando, aí não. Aí precisa de uma ordem judicial, estou falando de dissolver, acabar. Uma ordem judicial transitada em julgado. E o que é transitada em julgado? Onde não cabe mais recurso. Às vezes, por impulso, costumamos dizer, levada à última instância. Se você levar ao pé da letra o termo última instância, vai estar errado também. Por quê? Todo e qualquer processo pode, em primeira instância, ser transitado quando se perde ou se abdica do direito ao recurso. Então não é necessariamente última instância, por mais que eu, seja lá quem for, venha falar por impulso. O correto é quando não houver mais possibilidades legais para recursos, ok? Então, este foi mais um vídeo com alguns incisos. O vídeo 5 daremos sequência mais 10, 12 ou 15 incisos, porque esse artigo 5º é importantíssimo.
Se você gostou, curta aí com a gente, dá aquele feedback para que possamos nos sentir mais motivados a fazer cada vez mais vídeos e a ajudá-los nessa caminhada de aprovação. Eu que já fui agraciado por Jesus Cristo, por Deus, em várias aprovações de concurso, inclusive na área operacional, sei o quanto é gostoso você dizer, poxa, não acredito, eu consegui, aquele tremelique de alegria e a família compartilha e isso é muito bom. Então, para que a gente se sinta motivado a mais vídeos, faça isso, se inscreva, dê aquele toque de positivo, toque aquele bendito sininho e a gente vai firme. Que Deus nos abençoe e muito obrigado.